Imagine só, a Ucrânia está prestes a perder seu maior aliado, os Estados Unidos, e o palco internacional se reconfigura de forma dramática. O que acontecerá quando a ajuda americana deixar de ser uma certeza? 3 caminhos se desenham no horizonte, e a Europa, relutante, pode ser forçada a assumir um papel que nunca quis. Enquanto isso, um novo escândalo surge na Hungria, onde o governo de Viktor Orbán acusa Zelensky de um plano secreto para cortar o fornecimento de energia russa, uma medida que, segundo Budapeste, traria consequências devastadoras para a economia húngara. Do outro lado do conflito, a Rússia adota uma estratégia ousada e surpreendente. Drones ucranianos já alcançam o coração da República do Tartaristão, atingindo alvos estratégicos com precisão cirúrgica. Os ataques recentes em Elabuga, onde uma fábrica de drones foi alvo de explosões, deixaram 2 mortos e 12 feridos. Não é a primeira vez que essa instalação é atacada, afinal, é lá que são produzidos os temidos drones Shahed, conhecidos na Rússia como Gerânio 2. Mas Moscou não fica para trás. Analistas revelam que a tática russa evoluiu. Agora, os drones voam em grandes altitudes, fora do alcance das armas convencionais, e em enxames, tornando a defesa ucraniana ainda mais desafiadora. Em um desses ataques, até mesmo a representação da Boeing em Kiev foi atingida, mostrando como o conflito se espalha para além das linhas de frente. Enquanto isso, a Alemanha dá um passo histórico ao celebrar, pela primeira vez em décadas, o Dia dos Veteranos. Uma cerimônia emocionante ocorreu em frente ao Reichstag, em Berlim, onde veteranos de guerra foram homenageados como heróis nacionais. O país, que por muito tempo evitou celebrar suas forças armadas devido ao peso da Segunda Guerra Mundial, agora reconhece a importância de honrar aqueles que serviram, vivos ou mortos. Com cerca de 10 milhões de veteranos, a Alemanha busca reconstruir o prestígio de suas tropas, especialmente em um momento em que a guerra na Ucrânia redefine o papel da Europa na segurança global. Mas o cenário não é nada animador para Kiev. Com os Estados Unidos sinalizando uma possível retirada de apoio, a Ucrânia se vê diante de um dilema crucial. O primeiro caminho seria confiar na Europa para suprir suas necessidades militares, mas os europeus têm sido mais pródigos em promessas do que em ações concretas. O segundo, proposto pelo próprio Zelensky, envolve usar recursos europeus para comprar armas americanas, uma solução que depende de uma cooperação que ainda não se materializou. O terceiro seria produzir armas localmente, com financiamento europeu, mas isso exigiria tempo e investimentos que a Ucrânia pode não ter. A ironia é cruel. Enquanto a Europa planeja gastar mais de 20 bilhões de euros em 2025 com a compra de petróleo, gás, carvão e urânio da Rússia, o Kremlin usa esses recursos para financiar sua máquina de guerra. Ou seja, a Europa está, indiretamente, sustentando o conflito que diz querer encerrar. E como se não bastasse, o Irã continua sua ofensiva implacável contra Israel. Em um ataque recente, um prédio residencial em Tel Aviv foi destruído, deixando 6 mortos, incluindo 2 crianças e 5 ucranianos. Benjamin Netanyahu não poupou palavras: o Irã pagará um preço alto por cada vida inocente perdida. A ameaça é clara: se o Irã obtiver armas nucleares, o cenário se tornará ainda mais aterrorizante para Israel e para o mundo. Enquanto isso, no Cazaquistão, protestos tomam as ruas da capital, com manifestantes bloqueando vias em um movimento sem precedentes. E em meio a tudo isso, uma crise silenciosa se agrava: a queda vertiginosa da natalidade em vários países. Especialistas alertam que o mundo está à beira de uma catástrofe demográfica, com cada vez menos pessoas dispostas a ter filhos. As razões são muitas: incertezas econômicas, mudanças culturais, falta de apoio às famílias, e as consequências podem ser irreversíveis. O mundo não para, e cada dia traz novas reviravoltas. O que você acha de tudo isso? Compartilhe sua opinião nos comentários e não deixe de curtir e se inscrever para ficar por dentro das análises mais profundas. O momento é agora, e a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. Catástrofe demográfica onde milhões de pessoas adiam ou abandonam o sonho de construir uma família. Os números não mentem. Em países como a Coreia do Sul, 58% dos entrevistados admitem que o fator financeiro os impede de ter filhos. E não é só uma questão de dinheiro, é uma crise de esperança. Quando até mesmo nações prósperas veem a maternidade e a paternidade como um luxo inalcançável, algo está profundamente errado. Os especialistas alertam: essa tendência não é apenas um dado estatístico, mas um alerta vermelho para o futuro. Menos crianças significam menos inovação, menos força de trabalho, menos sustentação para os sistemas de previdência. E no longo prazo, um mundo mais velho, mais frágil e menos dinâmico.
Mas será que a solução está apenas em políticas públicas ou em uma mudança cultural mais profunda? Afinal, 12% dos entrevistados em um estudo global apontaram problemas de fertilidade como o principal obstáculo, um número que sobe para 19% na Tailândia e 16% nos Estados Unidos. A pergunta que fica é: estamos dispostos a enfrentar esse desafio ou vamos assistir passivos ao colapso de gerações inteiras? Enquanto o mundo debate essas questões, a realidade não espera. Na Turquia, 2 balões turísticos despencaram do céu em um intervalo de horas, deixando um rastro de tragédia. Um piloto morreu, dezenas de turistas ficaram feridos, alguns gravemente. As imagens são chocantes: cestos arrastados pelo vento, passageiros em pânico, equipes de resgate correndo contra o tempo. E o pior, esses acidentes não são isolados. Em um país que atrai milhões de visitantes todos os anos, a segurança deveria ser prioridade absoluta. Mas mais uma vez vidas foram perdidas por falhas que poderiam, e deveriam, ter sido evitadas. E a tragédia não para por aí. Na Índia, um antigo e frágil viaduto desabou sobre as águas turbulentas do rio Indrayani, arrastando dezenas de pessoas. Testemunhas descrevem cenas de horror, gritos, correria, corpos sendo levados pela correnteza. As equipes de resgate lutam contra o relógio, mas as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada minuto. Quantas vezes mais precisaremos ver essas imagens antes que governos e autoridades tomem medidas reais para prevenir desastres evitáveis? Enquanto isso, no cenário geopolítico, as tensões escalam sem controle. Israel e Irã trocam ameaças cada vez mais perigosas, com o fantasma de uma guerra regional pairando sobre o Oriente Médio. Os Estados Unidos, sob a liderança de Trump, oscilam entre promessas de mediação e declarações ambíguas, como a suposta oposição ao plano israelense de eliminar o líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Putin, por sua vez, surge como um possível mediador, enquanto o Irã busca aliados para fechar o espaço aéreo de países vizinhos e evitar novos ataques. Mas quem realmente segura as rédeas desse caos? Trump acredita que pode repetir o milagre da paz entre Índia e Paquistão, mas a realidade é bem mais complexa. E enquanto líderes brincam de xadrez com vidas humanas, a população civil paga o preço. Mulheres, crianças, famílias inteiras, quantas mais precisarão morrer antes que alguém diga basta? E nos Estados Unidos, a violência política atinge níveis alarmantes. Um atirador ainda solta, suspeito de assassinar um político democrata e ferir outros, deixa um rastro de medo e incerteza. Em um país já dividido, cada novo ataque é um golpe na democracia. As autoridades correm contra o tempo, mas a pergunta que não quer calar é: até quando a sociedade americana tolerará essa espiral de ódio? O mundo está em ebulição, e cada notícia é um lembrete de que não podemos nos dar ao luxo da indiferença. O que você acha? Essas crises têm solução ou estamos condenados a repetir os mesmos erros? Compartilhe sua opinião nos comentários e não deixe de ativar as notificações para não perder nenhuma análise. O futuro está sendo escrito agora, e você faz parte dessa história. Mas os números ainda são incertos, e cada hora que passa sem respostas concretas só aprofunda a angústia de quem espera por notícias. Quantas vezes mais precisaremos assistir a tragédias anunciadas antes de agir? Quantas vidas serão perdidas até que a segurança deixe de ser uma promessa vazia e se torne uma prioridade inegociável? A infraestrutura envelhecida não é apenas um problema técnico, é uma bomba relógio que ameaça famílias, turistas e comunidades inteiras. E o mais assustador? Sabemos onde estão os riscos, mas continuamos a adiar as soluções. Até quando vamos cruzar os braços enquanto pontes, viadutos e estruturas essenciais se deterioram sob nossos pés? As autoridades finalmente acordaram para a urgência, mas e nós? Vamos esperar pela próxima tragédia para exigir mudanças ou vamos pressionar agora, antes que seja tarde demais? O poder da mobilização começa com uma pergunta simples: o que você está disposto a fazer para garantir que isso não se repita? Não deixe essa discussão morrer nos comentários. Compartilhe, questione, cobre. O futuro não se constrói com silêncio, mas com ação. E lembre-se, cada like, cada compartilhamento, cada voz unida faz a diferença. O próximo passo é seu.